estar aqui novamente, né? É sempre um privilégio e um comprometimento, né? Porque nós estamos aqui sempre para buscar as informações e passar sobre essa doutrina maravilhosa que nos acolhe, né? Nos abraça. Então, nada melhor nessa época do que a gente lembrar da mãe e da mãe de Jesus, né? Então, a gente vai começar com aquela frase que todo mundo conhece: bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Aqui fala em mulheres, e quais mulheres? Todas as mães, né? Todas as mães, porque nada, quando a gente vai estudando a doutrina espírita, a gente vai entendendo que nada foi feito por acaso. Assim como milagres não existem, não existe a casualidade. Não existe. Deus é tão perfeito e bom que tudo que a gente vai estudar, a gente vai vendo que tem um objetivo para sempre, eterno. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento e até os dias de hoje. E até os dias que vão vir. Sempre com o intuito de que a gente cresça, melhore, entenda e acrescente na nossa jornada. Porque não é a primeira e nem será a última. Então, quantas vezes nós fomos as benditas e tivemos frutos no ventre. Mas Maria, ela representa o ápice do feminino no Evangelho, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Ela é o ápice feminino. Então, a partir disso, desse entendimento, nós temos que compreender Maria. E assim nós vamos compreender a nossa missão como mulheres, né? Como a missão do ventre. Ela é o cume da experiência feminina na Terra, porque ela representa a aquisição e a síntese da mais alta potencialidade e conquista espiritual que o espírito feminino pode realizar neste plano. Então daí nós vamos começando a imaginar os erros, né? Mães que abandonam, a falta de conhecimento, o entendimento, os enganos. Mas nós vamos então nos fixar no exemplo que aqui diz, que a espiritualidade nos explica, dessa experiência feminina na Terra, que então nós devemos seguir. Ela também é a figura que permeia toda a história da vinda de Jesus. Todos os acontecimentos, ela estava presente e ela faz parte. Ela faz parte. Porque ela, né, ninguém como ela, mais do que ela, tem esse exemplo para dar, porque ela participou da manjedoura até o Calvário. E para que ela tivesse participado desse momento, do início ao fim, ela deveria e sabia de tudo. Ela tinha esse conhecimento. E quantas vezes ela teve a oportunidade de dizer não? Quantas oportunidades nós, como mulheres, temos de dizer não? E dizemos? E quantas oportunidades ela teve de dizer sim? E nós também de dizer sim. Então toda essa jornada já vai nos colocando no meio. E ela como lição, como mensageira. Esse coração feminino tem mais profunda noção dos lances desafiadores que a providência divina entregou a ela para viabilizar a vinda do governador espiritual do orbe. Então, esse exemplo dela tem que ser trazido para nós. Não há como
Não foi por acaso que um ventre, no Antigo Testamento, que aqui fala que ela é o ápice do ser feminino no Antigo e no Novo, porque no Antigo ela é anunciada. No Antigo é anunciado que o útero estava sendo preparado na família de Davi. E houveram 5 gerações para que aquele útero fosse preparado. Então a gente não está lidando com uma brincadeira, que às vezes nós, na nossa humanidade, nós fantasiamos, nós amenizamos as coisas, porque a nossa zona de conforto, eu já falei uma vez sobre isso, ela é confortável. Mas para que a gente entenda o que a espiritualidade está nos colocando aqui, nós temos que entender a dimensão e a grandeza do que é isso. E nós estamos nesse meio, porque nós somos úteros que geramos vidas também. E ela é o nosso exemplo. Há algo muito especial na mulher. Todos nós, todos, poderosos, não tão poderosos, famosos, até aqueles que detêm as maiores fortunas, todos temos uma coisa em comum: dependemos de uma mãe para poder nascer e para seguir a jornada evolutiva espiritual. Ou não é? Então, né, esse contexto que Deus nos coloca, e como exemplo Maria, quando a gente começa a pensar nisso, nós vamos começando a entender qual a nossa responsabilidade. Porque nós vamos vendo a humanidade se matando, a humanidade abortando, a humanidade despejando crianças, homens e mulheres que têm essa responsabilidade, que nós estamos falando do útero, mas daí vai vir o contexto familiar, de criar, de direcionar vidas, e as coisas são tratadas de uma forma tão bruta, inconsequente, irresponsável, sendo que cada não representa, às vezes, milênios de anos de reconstrução. Às vezes um não na hora errada, ou um sim na hora errada, representam milênios de sofrimento. Nós não estamos falando apenas de Maria, ou apenas da minha mãe, da mãe de vocês, nós como mães. Nós estamos falando de uma jornada evolutiva onde Deus coloca nós como co-participativas. E quando a gente começa a entender isso, chega a dar medo. Chega a dar medo. Então, há algo muito especial, porque todos dependem de um útero, para que nenhum ser humano realize esse processo reencarnatório se não contar com a solidariedade de uma mulher. Daí nós já vamos para essa parte da lição de Deus. A mulher é aquela que se esvazia de si mesma. Todo mundo já imaginou isso? A mulher, para ser mãe, ela se esvazia de um todo para permitir que um ser cresça dentro dela. Porque nós estamos acostumados a ver o feto crescendo ali na barriguinha da mãe, a gente acompanha, né, os filhos, depois os sobrinhos, os netos, os parentes, as crianças todas, mas nós já paramos para pensar que para que isso, essa bênção aconteça, a mulher precisa se esvaziar de um todo seu, de uma parte sua, para que um ser possa reencarnar, crescer dentro dela. Então, essa visão materialista e pequena que nós temos vai começando a se ampliar para essa magnitude que é ser humano.
a ponto de abarcar uma alma que realiza o seu progresso reencarnatório. Talvez aponte para uma das características mais tocantes da presença de Deus na sua criação. Porque Deus também, sendo todo-poderoso, sendo a inteligência suprema, ele abre espaço da sua grandeza, ele abre, a mesma coisa que a mãe faz, Deus faz. Ele abre mão da sua grandeza para que caibam os seus filhos. Vocês já tinham pensado nessa conjunção de uma mãe com Deus? E é por isso que o Chico falava: a maternidade é um segredo entre uma mulher e Deus. A dimensão de ser mãe. Deus, então, na sua bondade e perfeição, conta com a mulher, né? Do mesmo modo que a mãe conta com Deus para cuidar do seu filho. Que lição é essa de humildade de Deus para com a humanidade tão pequena? E essa confiança de uma mãe para com Deus. Essa permuta já deixa outra lição para nós. Porque Deus, se nós, no nosso entendimento, inteligência suprema, poderoso, né? Ele não necessitaria fazer isso. Mas aí está a grandeza dele de fazer essa coparticipação. Então ele conta com a mulher, assim como a mulher conta com Deus. E isso é uma grande lição da maternidade também. Portanto, a missão é um conjunto de nãos e de sims. E hoje nós vamos ver então a humanidade brincando de Deus. Porque homens e mulheres decidem ser Deus. Porque no momento que tu decide o sim ou o não para uma gestação, o sim ou o não para uma educação, o sim ou não para uma criação, tu está o quê? Te denominando Deus. E aí veio o comprometimento de reencarnações após reencarnações, jornadas após jornadas de mães e filhos, filhos e mães, que vêm para essa construção e tem que retornar porque não consegue. Na sequência, então, uma moça é prometida a um homem. E ela recebe o primeiro desafio, o anjo anunciando a vinda do Messias. E qual é a escolha dessa jovem? Dizer sim ou não? Porque quando o anjo aparece para ela, ele não promete nada. Ele simplesmente dá o anúncio da vinda daquele que nos traria a salvação. E ela, nós temos que mensurar Maria como uma humana, como nós, e ainda muito jovem. E ela não pensa duas vezes em dizer: eis-me aqui, tua serva. Então, por que ela é a síntese do feminino na Bíblia? Porque no Antigo Testamento nós vamos vendo as mulheres dizendo não. E vem Maria, que ela é o exemplo, e ela se torna o exemplo porque ela poderia ter dito não. O livre-arbítrio. E ela disse sim, sem entender muito, com muito medo, há 2025 anos atrás, de uma sociedade muito diferente da que nós temos hoje, que já é problemática, imagina naquela época, e ela disse sim. Por isso ela é nosso exemplo. Ela disse sim, e não bastasse só o sim, ela diz: eis-me aqui, tua serva. Porque desce e viesse.
Então nós não podemos deixar de falar em Maria quando a gente comemora as mães. Ela simplesmente, às vésperas de receber no seu ventre o maior espírito que já veio ao mundo, ela fez a escolha certa, a mais difícil, entregou-se a Deus. E Maria, então, silencia e aguarda. E daí vem toda a trajetória daquela mãe. E a gente vendo a trajetória de Maria, nós vamos começando a ver os exemplos de mãe na atualidade. Mães que disseram sim. Mães que dizem sim. Mães que continuam participando com Deus apesar de todas as dificuldades. Mães que lutam, porque Maria naquela época, tendo um espírito, vamos imaginar Jesus. Se hoje já deu problemas hiperativos, imagina Jesus. Jesus era uma criança diferente. Maria não veio, Jesus não veio com um manual, a gente sempre brinca, filho não vem com manual. E cada filho, se tiver 5, 6, 7, 10, 15, cada um é diferente do outro. Essa é a beleza dessa construção. Porque também nós aprendemos, porque a gente não sabe e se depara com os sims e os nãos. Porque muitas vezes nós precisamos dizer o não, não nem sempre é ruim. Assim como o sim também nem sempre é bom. Então, essa construção de Maria, né, jovem, dizendo a Deus sim, recebe Jesus. Um espírito de alta envergadura num corpinho. Porque Jesus não... A gente tem a visão de Jesus já com 30 anos. Jesus foi bebê. Jesus aprontava. Porque ele... A gente conhece aquela passagem da Páscoa, onde ele some. E antes? O que Jesus fazia? Jesus, aos 3 anos, fugia de casa para interagir com os raios. Nós encontramos isso nas literaturas. Então, Maria precisou aprender, assim como nós, mães, precisamos aprender. Só que ela nunca abriu mão de seguir a moral de Deus, as lições de Deus. E o que levou ela a vencer todos os obstáculos foi o amor incondicional. Foi o amor incondicional. Por isso ela é mãe, ela é nossa mãe. E esse amor incondicional, ela vai em toda a jornada de Jesus. Ela acolhe os apóstolos, cada qual com o seu temperamento, cada qual com o seu jeito, e ela se torna a máter deles. Eles recorriam a ela. Jesus recorria a ela. Ela sabia de tudo. Ela interagia com, inclusive, os problemas que Jesus enfrentava por ser um espírito tão puro naquele corpo que não era compatível com o espírito. E ela participava com ele, ela ajudava ele. Nós temos os relatos de que ela impunha ele também às vezes, ela lembrava ele das coisas. Então, ela foi uma mãe que soube dizer sim. E aonde mais Maria é tão importante assim para nós como exemplo? Porque na hora ali, na pior hora que Jesus estava sendo condenado, né, nós encontramos a João, Maria na casa dela, e João ia lá avisar Maria do que estava acontecendo. E Maria se reservava ao quarto em prece, pedindo a Deus que mandasse os anjos, que mandasse o socorro, que não abandonasse o filho. Quando Jesus foi condenado, João volta na casa de Maria, comunicando que Jesus tinha sido condenado.
E Maria vai lá pro quarto, ora, pede, fervorosamente, aquela cumplicidade de mãe com Deus, né? Entregando o filho para Deus, pedindo. Mas ela continuava acreditando também que ia vir alguma solução. E ela acreditava nisso, porque ela era mãe, ela era humana. Até que João vai pela terceira vez dizer que Jesus ia ser crucificado. E o que Maria faz? Ela se revolta com Deus? Não. Ela repete a mesma frase. Senhor, eis-me aqui a pessoa. Bota o mantinho e vai acompanhar Jesus na crucificação. E quantas mães a gente vai vendo nessa nossa caminhada que precisam entregar o filho para Deus? Quantas mães lutam uma vida toda? Isso é castigo de Deus? Não. Nós, como espíritas, sabemos que nossos planos reencarnatórios dependem de nós mesmos. Então, são mães que vêm com ombros largos. E essa coparticipação com Deus é que nós não podemos esquecer e repassar para as pessoas. Porque ser mãe é uma responsabilidade, é uma bênção. Mas ser mãe também tem essa peculiaridade de confiança de Deus para conosco e de nós para com Deus. E tudo isso, tudo que a gente fala e conversa e dá exemplos, se resume na capacidade do amor de Maria. O amor, esse amor sublime que Jesus ensinou. Porque o amor perdoa, o amor ama, o amor cuida, o amor protege, o amor é humilde. E ela, mesmo sabendo que era mãe do Messias, ela se manteve humilde. Ela agregou os apóstolos, agregou a comunidade. Embora muitos da própria família não concordassem ou aceitassem Jesus por ele ser diferente. Então nós vamos hoje trabalhando as inclusões. Isso tudo são exemplos para que a gente traga lá daquela época para os dias de hoje. O preconceito. Nós temos que ajudar os nossos filhos a extirpar o preconceito da vida deles, a extirpar o orgulho, porque nós somos as mensageiras de Deus. Ele nos entrega o Filho, não apenas para que a gente gere, mas para que a gente direcione, assim como Maria ajudou a direcionar Jesus. E ainda sem contar que muitos ao redor de Jesus não queriam que desse certo. Porque nós somos espíritas, sabemos que existe um mundo invisível que não queria que ele desse certo. Então, além de toda a parte material que ela teve que passar, ela ainda teve que passar também pelas ações espirituais dos seres que não queriam que Jesus vingasse. E hoje nós aqui às vezes encontramos dificuldades de direcionar os nossos filhos. Muitas vezes a gente vai encontrando famílias que entregam os filhos para a escola não vai direcionar. Ela vai ensinar matemática, português, geografia. Agora, a moral tem que partir da casa, da mãe e do pai. É essa construção que a gente tem que trazer de lá para cá. Porque é muito fácil santificar as pessoas, que elas fiquem bem longe de nós, para que nós não precisemos nos movimentar para conseguir alcançar o objetivo.
E as pessoas só ficaram santas porque elas trabalharam essa construção. Então, a doutrina espírita, quando fala em qualquer assunto que a gente fale, sempre cai na construção, na reforma íntima, na nossa mudança moral, e que no caso das mães, Maria é a síntese da perfeição. Ela soube dar todas as respostas certas para Deus. Por isso ela é Maria. Por isso ela foi escolhida para ser mãe de Jesus. Porque ela tinha essa capacidade de tomar as decisões certas. E onde Maria está hoje? Ela está no paraíso? Ela está cuidando de quem? Quem são os servos de Maria? Dedicados a quem? Aos suicidas. Então, ela ainda continua o trabalho. Então, os anjos, os santos, os maiores vão... Não, eles trabalham mais do que nós. Exatamente porque eles já têm essa consciência que nós temos que construir. Que nós temos que evoluir amando e ajudando os outros com esse aquecimento de si mesmo. E é difícil, mas é necessário. É necessário para que nós possamos um dia chegar diante dele de cabeça em pé. Falar que nem Paulo, combati um bom combate. Então, são exemplos não a serem venerados, como o Chico fala, a serem vividos. É essa construção que a gente tem que aproveitar cada instante. Então, no Natal, a gente aproveita para lembrar dessa construção. Em todos os momentos, inclusive na morte. Na morte de Jesus. São N lições, inclusive de Maria, que não questiona nem um minuto Deus e que ainda se coloca à disposição dele. Então, essa é a mensagem do Dia das Mães e que Maria, mãe de Jesus, nos traz. Além dessa linda mensagem da maternidade, que é coadjuvar com Deus, que isso é um mérito, é uma bênção, mas também nos traz todo esse comprometimento de nos transformar para poder direcionar aquele ser, que também é um espírito em evolução, um caminho reto. Então, feliz Dia das Mães para as mães e que a Nossa Senhora nos abençoe, né, como sempre o vem fazendo, que eu duvido quem não pede socorro a ela quando os braços e os ombros ficam fracos. E ela sempre nos acolhe generosamente com aquele manto maravilhoso de amor, de bênção, de solidariedade, de força materna. Ela exala esse perfume todas as vezes que nós precisamos, para ajudar que os nossos ombros tenham a força dos ombros dela. Que assim seja. Que assim seja.